Na quarta-feira, 10 de abril de 2019, você deve ver a primeira imagem de um buraco negro quando o telescópio Horizonte de Eventos divulgar os resultados. Eu ainda não vi as imagens, mas acho que vão se parecer com isso, e dá para eu estar relativamente confiante. Porque, bem, vai parecer um pouco com uma mancha borrada de caneca de café, mas se você se decepcionar com essa imagem, eu acho que você perde a noção da gravidade do que ela significa. Com essa imagem, a gente vai poder avaliar se a teoria geral da relatividade prevê corretamente fenômenos em gravidade extrema, que é exatamente o que acontece ao redor de um buraco negro. E o que eu quero fazer aqui é entender direitinho o que estamos vendo nessa imagem. Então aqui está o meu buraco negro de mentirinha, feito para a ciência. E esta esfera representa o horizonte de eventos, que é o limite de onde nem mesmo a luz disparada radialmente para longe do buraco negro poderia ser detectada por um observador externo. Todas as linhas do mundo convergem para a singularidade no centro do buraco negro. Uma vez lá dentro, não tem volta nem para a luz. O raio do horizonte de eventos é conhecido como raio de Schwarzschild. Agora, se a gente olhasse para um buraco negro sem nada ao redor, não daria para fazer uma imagem como esta, porque, bem, ele simplesmente absorveria toda a radiação eletromagnética que bate nele. Mas o buraco negro que eles estão observando, especificamente o que fica no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, o Sagitários A, tem matéria ao redor num disco de acreção. Nesse disco de acreção, há poeira e gás girando aqui de forma muito caótica. Está incrivelmente quente, com milhões de graus, e se move muito rápido a uma fração significativa da velocidade da luz. E é essa matéria que o buraco negro vai consumindo, e com o tempo ele vai ficando cada vez maior. Mas você vai notar que o disco de acreção não se estende até o horizonte de eventos. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque existe a órbita circular estável mais interna, e para a matéria ao redor de um buraco negro que não está girando, essa órbita fica a 3 raios de Schwarzschild. Agora, muito provavelmente, o buraco negro no centro da nossa galáxia está girando. Mas, para simplificar, eu vou considerar só o caso em que ele não gira. Se você quiser saber mais, assista ao meu vídeo sobre buracos negros giratórios. Mas, por enquanto, esta é a órbita mais interna da matéria girando ao redor do buraco negro. Se ela entrar nessa órbita, rapidamente vai ao centro do buraco negro e nunca mais ouvimos falar dela. Mas tem algo que consegue orbitar ainda mais perto do buraco negro, e isso é a luz. Como a luz não tem massa, na verdade ela pode orbitar a 1,5 raio de Schwarzschild. Agora aqui, estou representando isso com um anel, mas na verdade isso poderia estar em qualquer orientação. Então é uma esfera de órbitas de fótons, e se você estivesse lá, claro, você nunca poderia ir até lá. Mas, se fosse possível, você veria a parte de trás da sua própria cabeça, porque os fótons poderiam dar a volta completa. Só que a esfera de fótons é uma órbita instável. Ou seja, em algum momento os fótons ou espiralam para dentro, caindo na singularidade, ou espiralam para fora e seguem rumo ao infinito. Agora, a pergunta que eu quero responder é: a que corresponde essa sombra preta na imagem? Nessa cena do que está acontecendo ao redor do buraco negro? Isso é o horizonte de eventos? Estamos apenas olhando para isso? Ou é a esfera de fótons ou a órbita circular estável interna? A questão é que as coisas ficam complicadas porque esse buraco negro distorce o espaço-tempo ao redor, mudando o caminho dos raios de luz. Então eles não seguem apenas em linhas retas, como normalmente imaginamos, quero dizer, eles estão indo em linhas retas, mas o espaço-tempo está curvado, então sim, eles seguem em curvas. A melhor forma de pensar nisso é imaginar raios de luz paralelos vindo do observador e atingindo essa geometria. Claro, se os raios de luz paralelos cruzarem o horizonte de eventos, nunca mais os veremos, então eles se foram. Isso com certeza será uma região escura. Se um raio de luz vier logo acima do horizonte de eventos, ele vai ser curvado e também vai acabar cruzando o horizonte, terminando no buraco negro. Mesmo um raio de luz vindo à mesma distância da esfera de fótons acabará sendo desviado para o buraco negro e curvando-se através do horizonte de eventos. Então, para que um raio paralelo não caia no buraco negro,
você precisa passar bem mais longe, algo como 2,6 raios de distância. Se um raio de luz entrar a 2,6 raios de Schwarzschild de distância, ele só vai circular a esfera de fótons no ponto de maior aproximação e depois segue para o infinito. E assim, a sombra resultante que obtemos fica assim. Ela é 2,6 vezes maior do que o horizonte de eventos. Aí você pergunta, o que estamos realmente vendo aqui? O que é essa sombra? Bem, no centro dela está o horizonte de eventos. Ele se encaixa de forma bem clara no centro dessa sombra. Mas se você pensar bem, os raios de luz que passam por cima ou por baixo também acabam cruzando o horizonte de eventos, só que pelo lado de trás. Então, na prática, o que a gente tem é o lado de trás do horizonte de eventos sendo mapeado em forma de anel dentro dessa sombra. Ou seja, olhando de um único ponto no espaço, a gente consegue, na verdade, ver toda a totalidade do horizonte de eventos do buraco negro. Talvez soe estranho dizer ver, porque aquilo é completamente preto, mas é ali que esses pontos acabam sendo projetados nessa sombra. Fica ainda mais estranho porque a luz pode entrar, contornar e ser absorvida na frente. Você obtém outra imagem de todo o horizonte ao lado dessa, em outro anel anular, e depois outra, e mais outra depois dessa. E você basicamente obtém imagens infinitas do horizonte de eventos à medida que se aproxima da borda dessa sombra. Então, qual é a primeira luz que podemos ver? Esses raios de luz entram em um ângulo preciso, tangenciam a esfera de fótons e chegam aos nossos telescópios. E isso produz uma sombra que é 2,6 vezes o tamanho do horizonte de eventos. Isso é basicamente o que veríamos ao olhar perpendicularmente para o disco de acreção. Mas provavelmente a gente vai ver o disco de acreção num ângulo meio aleatório, talvez até quase de lado. E nesse caso a gente ainda veria essa sombra do buraco negro? Pode parecer que não, mas na verdade por causa da deformação do espaço-tempo, a gente consegue enxergar a parte de trás do disco de acreção. Funciona assim: os raios de luz que saem do disco de acreção se curvam por cima e acabam chegando aos nossos telescópios. Então o que a gente vê é algo que se parece com isto. Da mesma forma, a luz da parte de baixo do disco de acreção passa por baixo, é curvada por baixo do buraco negro e vem em nossa direção assim. E é aqui que obtemos uma imagem que se parece com o buraco negro do filme Interestelar. E fica ainda mais insano. A luz que sai do topo do disco pode dar a volta por trás do buraco negro, raspar a esfera de fótons e sair aqui embaixo, formando um anel fino sob a sombra. Assim, a luz sob o disco de acreção pode contornar por trás e sair por cima. É por isso que a gente vê esse anel de luz aqui. Isso é o que veríamos se estivéssemos bem perto do buraco negro, algo realmente espetacular. Outro efeito importante é que a matéria nesse disco se move rápido demais, quase na velocidade da luz. Se ela vier em nossa direção, parecerá mais brilhante do que se afastar. Isso é chamado de feixe relativístico, ou Doppler. Por isso, um lado do disco de acreção parece bem mais brilhante que o outro, formando um ponto luminoso na imagem. Então, espero que isso ajude você a entender o que a gente está vendo quando olha para a imagem de um buraco negro. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Provavelmente eu vou fazer um vídeo quando a primeira imagem sair de fato e tento responder as perguntas por lá. Até lá, eu espero que você curta isso tanto quanto eu, porque isso realmente virou a minha obsessão, na última semana. O mais empolgante mesmo é acompanhar isso ao longo do tempo e ver como muda. Muita gente espera ver bolhas se movendo ali. Se você vir uma bolha indo para frente, depois para trás e aparecendo na imagem de trás, vai ser bem legal.